Nós estamos hoje com uma aula, a segunda aula que estamos fazendo online, e o tema de hoje é o isolamento social, efeitos positivos e colaterais. Então, quais os efeitos que o isolamento tem causado na vida das pessoas? Sabemos que temos muitas situações que o isolamento tem causado uma situação difícil na vida do emocional, do lado emocional das pessoas. Por isso nós iremos tratar desse assunto para que todos possam refletir sobre esse assunto tão importante na vida de todos que está atingindo a vida de todos nós. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto. Temos alguns filmes que iremos passar, trechos de filme, teremos um trecho de um grande pensador, um psicólogo, outras frases de famosos. Vamos discutir sobre esse assunto na aula de hoje: isolamento social, efeitos positivos e colaterais. Bem, vamos agora assistir um trecho de um filme chamado The Experiment, ou traduzido A Experiência. Esse é um filme que conta. Nós vamos ver um trechinho do filme, ele não está dublado, mas dá para entender um pouco de como que se passa o filme. O filme conta a história de uma pesquisa que investiga o comportamento humano. As pessoas ficam isoladas, ficam presas nesse local, uns fazendo o papel de guardas, olha só, guardas para vigiar, e os outros o papel dos presos, para ficarem presos ali e tendo que obedecer regras. E depois de um certo tempo que esse grupo fica ali junto, os dias vão passando e eles vão se desentendendo e vão com uma certa violência devido a esse ato de uns vigiar e outros obedecerem ao que está acontecendo. Então é um trechinho de um filme, apenas o trailer do filme, que não está legendado e nem traduzido, mas dá para entender um pouco do que se trata. Logo após nós estaremos falando e comentando mais sobre a importância desse filme. Vamos lá? I'm going to India. Maybe you should go. Well, a trip like that would be pretty penny. Could knock over a liquor store. What we will be doing here, for those of you that don't know, will be a behavioral experiment in which we will be simulating the conditions of life inside a state penitentiary. Some of the subjects will be deprived of their civil rights. I can't help but think that this says something about us. I think it says we need money. So what do you think, Girl Scouts? Prisoners or guards? I think we just got our answer. If there is any violence, that red light will come on. The experiment will be immediately terminated. If any of you want to leave, now is your last chance. Nobody's leaving here until their plates are clean. You heard the man. You gotta eat it. Now it's clean. You don't start respecting the guards, you're gonna have a serious problem. Why don't you try being rational? How is this for rational? You hit me, and the experiment is over. You lock up any animal long enough, and the strong's gonna eat the weak. 77. He's a ringleader. So we have to. You scare him. This place, it belongs to us. Do we have the proper respect for authority now? You are a prisoner, 77. It's your pride that's getting in the way. The red light is the only thing we have. I'm crazy. Open the gate. Why don't you stop this? Why? O filme The Experiment, ou a tradução A Experiência, é um filme alemão inicialmente,
Foi um filme feito na década de 70, depois ele regravado em 2001 e depois esta versão que vimos é de 2010. Então ela fala um pouco sobre a história de uma pesquisa do comportamento humano. Então alguns ficam confinados ali, pessoas confinadas, uns se passando pelos guardas e outros passando pelos presos. E eles têm que obedecer certas regras. E chega um determinado momento que eles ficam revoltados por estarem obedecendo ali. Então, é um ambiente experimental que acontece aquele isolamento. Então, uns perdem o controle através de palavras e começam o método de humilhação e violência devido àquele isolamento social que eles estão passando ali, devido a essa experiência. E alguns, devido ao que passam, são punidos e têm que obedecer algumas regras ali, então são punidos por não obedecerem essas regras. Então, alguns guardas que se faziam passar pelos guardas, eles estavam com violação de valores morais, obtiveram o poder para poder humilhar as pessoas porque não estavam seguindo suas regras. E os presos, por sua vez, se revoltaram. Devido a essa situação ocorrida, essa experiência simplesmente fugiu ao controle e desencadeou uma rebelião, onde a agressão foi generalizada. Diante de tamanha desordem, os portões se abrem, todos são expostos do lado externo e ficam aguardando o ônibus que trouxeram de volta para a realidade. Esse filme veio a calhar porque trata um pouco sobre o isolamento. Será que o isolamento, depois de um certo tempo, causa algum problema entre a gente, a convivência dos seres humanos, ali, uma revolta por estar todo mundo ali isolado, ali guardado dentro de casa, e nós estamos em casa, nós não estamos presos num local diferente. Mas será que isso acontece? Essa é a nossa reflexão através desse filme, The Experiment, a experiência. Confinamento, isolamento, ação de prender, de cercar ou isolar, confinamento de gado, estado, condição de quem ou de quem se encontra preso, cercado, impossibilitado de sair. Bois criados em confinamento. Não estamos falando de bois, estamos falando da gente. E nós estamos, assim como nesse exemplo, nós estamos confinados e impossibilitados de sair. Bem, nós temos uma imagem aqui, uma estrutura que é muito interessante, como se tivesse o isolado, como se estivesse numa bolha. Então as pessoas tudo em volta querendo ali e uma pessoa isolado. Só que o que acontece no nosso isolamento atual é justamente que nós estamos isolados como se todos nós estivéssemos numa grande bolha, porque todos nós estamos isolados. Então, é uma situação complicada de todos. Platão dizia: não espere por uma crise para descobrir o que era importante em sua vida. Será que foi preciso o coronavírus para descobrirmos a importância? Desacelerar um pouco da nossa rotina, para saber o que é importante? Temos os familiares, pais que estão vivendo, filhos que estão curtindo filhos em casa, que não tinham tempo, e os pais, os avós, pessoas mais idosas. Então, precisamos curtir e aproveitar o importante da nossa vida, como assim disse Platão. Massa Charge diz assim: já tenho mais de 3.000 amigos nas redes sociais, diz na tecnologia e na vida real, e nenhum amigo real para conversar pessoalmente. Isolamento. Então esse é o isolamento social, e muitas vezes nem o virtual consegue superar e consegue diminuir. Então devemos tomar muito cuidado e devemos estar sempre atentos para termos um relacionamento real com as pessoas. O famoso poeta Mário Quintana, muito divertido, ele fala coisas muito preciosas, disse assim: o tempo não importa. Se for 1 minuto, 1 hora, 1 vida. O que importa é o que ficou deste mundo.
deste minuto, desta hora, desta vida. Então, é verdade, vamos aproveitar cada momento. Agora que estamos em casa, muito tempo, não sabemos como aproveitar. Então, precisamos aproveitar mais nosso tempo, aproveitar as pessoas e tudo que estamos fazendo para nossas vidas. O filósofo e pensador Michel Foucault disse assim: instituições de sequestro sequestram os indivíduos da sociedade e confinam-os em alguma instituição, como escolas, presídios, hospitais, entre outros. Então, ele disse isso no livro Vigiar e Punir. Então, nesse livro, ele falava justamente argumenta sobre a disciplina, que é o poder que exerce sobre o corpo do indivíduo, transformando numa máquina de obedecer. Então, nós somos transformados nessa máquina de obedecer nas instituições de sequestro, que são os poderes que passam essas ordens para a gente. Então, essas instituições de sequestro ou de poder têm essa característica de fazermos nos confinar em alguma instituição. Só que o curioso, quando ele disse essa frase, ele falou em escolas, presídios, hospitais, entre outros, citando que poderíamos estar isolados nesses locais, mas acontece que nesse nosso caso atual, nós estamos isolados em nossa própria casa, e as instituições de sequestro, que seriam os governos, nos orientam a ficar em casa justamente devido ao isolamento social causado pela doença do coronavírus. Então, precisamos estar a cada dia mais com essa característica de ficarmos em casa, sermos sequestrados, nos auto-sequestrar para poder nos proteger de uma doença que está causando um problema em nossas vidas, na vida do coletivo, da sociedade. Então, o exercício do controle da sociedade disciplinar, disse Foucault, surge nos espaços físicos. E esses espaços físicos que fazem isso conosco, na verdade, nem sempre eles estão cumprindo isso. Então, nós estamos isolados em nossa casa. As novas tecnologias dão uma visibilidade à vida social, propiciando a história do homem comum. Assim, a sociedade de controle, que é a que vivemos, é um desdobramento da sociedade disciplinar. Podemos citar os meios de comunicação e transmissão de dados e informações em geral como sendo um dos instrumentos de controle social desse novo regime de dominação. Então, nós temos esse problema, essa sociedade, esse controle que nós temos na sociedade desde que o mundo é mundo. E essa vigilância por câmeras, essas câmeras, entre aspas, como no Big Brother, deve ocorrer 24 horas e muitas vezes nossas imagens são utilizadas para apuração de fatos, como temos câmeras reais que estão filmando e fotografando tudo que acontece. E precisamos então tomar cuidado e termos esse cuidado de seguirmos as orientações, sim, mas não taparmos os olhos e sermos alienados. Não podemos ser alienados e obedecer o que não nos parece correto. Então, ou alguma coisa que nos parece correto, uma pessoa, por exemplo, estamos em isolamento e estamos passando por essa dificuldade de algumas pessoas romperem o isolamento. Se a pessoa está rompendo, ou o próprio governante que está falando contra alguma coisa, você não tem que seguir devido à sua proteção. Então, precisamos cuidar da nossa saúde e precisamos ter essa instituição em alguns casos, de autossequestro, estarmos dentro da nossa casa pensando em nós mesmos e em nosso próximo. Então, isso que disse Michel Foucault para os nossos dias, e algo bem atual, essa frase e esse livro, Vigiar, o livro que eu citei, Vigiar e Punir, que é o que ele disse nesse livro. Então, vamos seguir e vamos orientar sempre por essas ideias, nos orientar por essas ideias e refletir muito sobre elas. Vamos agora assistir a um vídeo, um trechinho, um videozinho bem educativo que o psicólogo e terapeuta psiquiatra Augusto Cury gravou sobre
a importância do coronavírus, com esse resultado do isolamento, o que ele tem causado? Será que ele trouxe algo para nossas vidas de diferente, importante para nossas vidas? De positivo ou de negativo? Vamos ver, então, nesse vídeo agora e logo após estaremos comentando sobre ele. Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo no coração de Augusto Cury. O psicólogo Augusto Cury, nesse pequeno vídeo, ele disse: será que foi preciso uma pandemia, um vírus, coronavírus, para trazer o mundo, para o mundo se desacelerar? O mundo estava preocupado com si mesmo, com seus afazeres, com sua rotina. Será que foi preciso isso para todos saberem a importância que tem os outros, a família, os amigos, o nosso relacionamento pessoal? Então, ele falou sobre isso, algo muito importante para nossas vidas e que precisamos sempre guardar em nosso coração, o amor pelos nossos próximos, o amor pela nossa família. Precisamos guardar e precisamos ter isso em mente. Não precisa do coronavírus para chegarmos a essa conclusão. Foi um vídeo muito importante para nossas vidas. E assim chegamos ao final da nossa aula.
na aula de hoje, que disse o isolamento social, efeitos positivos e colaterais. Eu acho que podemos refletir um pouco sobre isso, podemos, né, na aula, e podemos chegar à conclusão de que ele teve os dois efeitos. Eu acho que para a reflexão foi um efeito positivo. Para o isolamento, para algo ficar meio depressivo, para baixo, aí é negativo para algumas pessoas com problemas, idosos, pessoas que têm problemas de saúde, talvez foi negativo. Mas, de um modo geral, foi algo importante essa aula para a reflexão de todos nós sobre o isolamento social e os seus efeitos, quer dizer, benéficos e maléficos que podem acontecer em nossas vidas. Então, muito obrigado por essa aula. Reflita um pouco sobre esse assunto.